Minha amada irmã, meu amado irmão, mais uma vez seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa Eucaristia, nesta grande festa do batismo do Senhor. Também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está também participando desta Eucaristia. A palavra batismo, para nós cristãos, tem um significado de muita, mas de muita importância. O batismo é a porta de entrada na fé. O batismo é o momento no qual fazemos a nossa aliança pessoal com aquele que por nós morreu na cruz, com aquele que derramou todo o seu sangue para a nossa salvação. Quando falamos do batismo, falamos de algo que não deve ser entendido apenas como um momento registrado numa fotografia lá na primeiríssima infância, mas falamos de uma realidade que deve nos acompanhar durante toda a vida. Eu e você não somos qualquer um. Eu e você somos, pela força do batismo, filhos de Deus. Mas ainda, pela graça santificante concedida a nós pelo batismo, eu e você nos tornamos co-herdeiros do céu. Eu e você somos marcados para a salvação. Não que já estejamos salvos, mas somos marcados para que um dia possamos sim ingressar na eternidade. E a liturgia da palavra de hoje, a primeira leitura tirada da profecia de Isaías, Isaías vai ter um olhar para o Messias Salvador, para aquele que viria para salvar. E Isaías vai dizer no final do texto, e ele fala da questão da centralidade da aliança e da missão do Messias, como aquele que vem para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar dos cárceres os que vivem nas trevas. Padre, o que isso tem a ver com o meu batismo? Tem tudo a ver, porque na nossa missão de batizados, somos chamados sim a colaborarmos com o Senhor nosso Deus na missão de evangelizar e de tornar o mundo melhor. Quantos irmãos e irmãs não estão cegados pelo ódio, por ideologias? Quantos irmãos e irmãs não estão cegados por mágoas, rancores? E é a nossa missão de batizados sermos luz na vida destas pessoas que infelizmente estão naquela condição que o Papa Francisco chama de periferias existenciais. Gente que de repente está do nosso lado e nós não percebemos que esta pessoa vivencia um momento de tanto sofrimento. O profeta vai adiante, livrar os cativos da prisão. O pecado é a grande prisão. O pecado é o grande aprisionamento. Quanta gente mesma
não está cativa de situações que não são da vontade de Deus. E cabe a nós, batizados, sermos não gente que vai criticar, achincalhar, pisar, mas cabe a nós sermos alguém que vai chegar para estender a mão, motivar e acolher. Este acolhimento que muitos não sentem na família, no local de trabalho e que precisam receber na igreja. Na igreja, todos devem ser acolhidos com caridade, com espírito fraterno, principalmente aqueles que estão no cativeiro do pecado. E finalmente o profeta fala daqueles que vivem nas trevas. Essas trevas, meu irmão, minha irmã, podemos colocar como sendo a própria realidade do mundo de hoje. Um mundo marcado pela injustiça, um mundo marcado pela desigualdade. Basta esta semana estar na mídia a possibilidade da vacina contra o Covid chegar primeiro em clínicas particulares do que chegar nos postos de saúde. Um absurdo, uma vergonha. O Papa Francisco fala da necessidade da vacina chegar não somente aos países ricos, mas chegar também aos países pobres, às nações pobres da África, às nações do terceiro mundo. Não fazer da vacina moeda de troca ou meramente caminho para o lucro. É um mundo que vive nas trevas do egoísmo, nas trevas da ganância, nas trevas da ambição. No entanto, pela força do batismo, temos um olhar especial para o salmista, porque o Senhor verdadeiramente desce de sua infinita majestade, de todo o seu gigantismo, e vem ao encontro da pessoa humana. No batismo, o Senhor faz aliança conosco. Este mesmo Senhor que o salmista descreve como sendo capaz de enormidades, como sendo capaz de coisas imensas, a voz do trovão reboando, o Senhor que é o Senhor das águas imensas, o Senhor que foi capaz de abrir o mar vermelho para que o povo rompesse a pé enxuto. E aqui eu aproveito para falar do simbolismo e da importância da água dentro da nossa fé cristã. A água, para nós cristãos, tem uma simbologia muito forte, muito bela, porque à luz do batismo estamos sim em contato com a água que nos purifica da realidade do pecado original, a água que nos restabelece. E lá no Antigo Testamento nós tivemos aquele momento no qual o próprio Moisés toca no rochedo e a água é oferecida para matar a sede do povo. Onde há água, há vida. Onde não há água, impera a morte. E é muito importante nos lembrarmos que um dia fomos purificados
nas águas do batismo, que no fundo nos purificou no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, aquele que também se fez batizar, aquele que também vai ao Jordão, encontra João e se deixa batizar. Jesus não precisava receber o batismo. Jesus recebe o batismo para marcar a necessidade de todos nós, cristãos de todos os tempos, assumirmos um compromisso de conversão, de vida nova, de compromisso no segmento do Evangelho. E veja, meu irmão, minha irmã, no momento do batismo de Jesus, nós temos a revelação, a plena revelação da Santíssima Trindade. O Espírito Santo que desce em forma de pomba, o mesmo Espírito Santo que eu e você recebemos no batismo. Alguém poderia dizer, como já me disseram uma vez, uma senhora: padre, eu não tenho o Espírito Santo. E eu falei: como que pode, minha filha? A senhora não é batizada? Sou batizada. Todo batizado recebeu o Espírito Santo. Mas, padre, quando eu rezo, eu não sinto o Espírito Santo, eu não sinto meu coração ficar batendo mais forte, formigando. Minha filha, o Espírito Santo é uma realidade espiritual. Se o coração está formigando, se o coração está batendo descontrolado, o nome disso não é Espírito Santo, o nome disso é infarto. Corre para o Ferreira Machado. Atenção, o Espírito Santo é uma realidade espiritual. E todos que receberam o batismo, todos têm o Espírito Santo. E lá no batismo de Jesus, o próprio Pai, a pessoa do Pai também se manifesta. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho. É o Pai que reconhece Jesus como sendo Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. As seitas protestantes que negam a divindade de Jesus, e a gente tem que estar atento a isso. Há uma grande seita no Brasil que diz que Jesus era um homem comum e que Deus fez dele o Salvador no momento do batismo, que só naquele momento ele tomou consciência da sua missão. Isso está errado, isto é uma heresia. Jesus é Deus e eu e você cremos em Jesus como Deus e Salvador. Ele é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. O batismo, meu irmão, minha irmã, quando eu e você recebemos o batismo, acontecem 3 coisas com a gente, que eu quero que você ouça com muito carinho e não se esqueça. Ouça com muita atenção e com muito carinho. A primeira coisa que acontece quando a gente é batizado é que nós nos tornamos reis
e rainhas. Reis e rainhas. Como assim, padre? Quer dizer que então eu posso botar uma coroa na cabeça? Nada disso. A palavra rei, na sua etimologia mais original, quer dizer aquele que está a serviço de todos, aquele que serve a todos. O poder dado ao rei é para que ele possa servir e não se servir. Por isso que o próprio Papa tem como seu título mais importante, servo dos servos de Deus. Na igreja, todo mundo está a serviço de todo mundo. Na igreja, ninguém é melhor que ninguém. Na igreja, somos todos servidores. Todos estamos a serviço. Por isso, o batismo nos faz reis e rainhas, para que possamos estar a serviço. A segunda coisa que o batismo faz conosco: no batismo somos tornados profetas e profetisas. Quem é batizado se torna profeta e se torna profetisa. Não no sentido que vamos sair por aí fazendo sermão em praça pública, não é isso, mas sim no sentido de que temos a obrigação de dar testemunho do nome de Jesus com a nossa boca, com o nosso exemplo, com a nossa maneira de ser. Não podemos ser cristãos emudecidos, cristãos de boca fechada, diante de uma situação de injustiça, termos a coragem de ficarmos ao lado do injustiçado, termos a coragem de ficar ao lado da verdade, de falar a verdade, não de maneira qualquer, não de maneira descaridosa. Tem gente que fala a verdade, mas fala a verdade com as palavras erradas, na hora errada, do jeito errado, e muitas vezes aquela verdade não vai servir para edificar, mas vai servir apenas para criar mais e mais confusão. Mas, padre, eu falei a verdade, mas será que você falou no momento certo, do jeito certo, da maneira certa? Tem um monte de gente no YouTube que se acha senhor da verdade, senhora da verdade, porém falam de uma verdade de maneira muito imprópria. E finalmente, a terceira coisa, reis, profetas, e a terceira coisa que o batismo nos dá: no batismo nos tornamos sacerdotes e sacerdotisas. Mas, padre, quer dizer que eu vou poder rezar missa igual o senhor? Não, não é este sacerdócio, não é o sacerdócio ministerial do padre, mas é o sacerdócio comum de todo o povo de Deus. Por quê? Porque você, batizado, batizada, pode oferecer ao Senhor o seu coração, suas alegrias, sofrimentos. Você pode sim
colocar diante do altar do Senhor a sua vida, e aquele que oferece dons e frutos é sacerdote. Muito, muito importante a gente entender as coisas da nossa igreja. Antigamente, o pessoal passava a maior parte da missa ajoelhados. Por que que hoje, a partir de 69, na reforma litúrgica, por que que hoje a maior parte da missa o pessoal passa de pé? Porque estar de pé é atitude sacerdotal, é postura sacerdotal. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia em que celebramos o batismo de Jesus, nosso Salvador, renovemos nossas promessas batismais e assim sejamos fiéis a Cristo e profetas de esperança no mundo. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Para viver como os irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.